Mas aí você falou assim, alguma coisa do tipo, deveria não querer o Estado. É interessante essa sua observação, porque muitos dos que criticam uma suposta incompatibilidade e acham que o Estado está sendo desejado por Deus, não simplesmente autorizado, como, né, o demônio ele é autorizado por Deus, tudo que acontece na Terra é autorizado, mas ele não é desejado, né? Ele é simplesmente permitido, né? Eles esquecem o seguinte, né? A melhor lei é aquela que você fica tranquilo se ela estiver na mão do seu inimigo moral, daquele que não tem os seus valores, não tem os seus princípios, daquele que vai usar aquela lei de uma forma que você vai ficar tranquilo, você não quer dar poder para ele. Mas é um approach um pouco pueril, às vezes, da direita autoritária, que acha que, não, basta a gente ter uma pessoa certa lá, né? Quando for o meu, aí tudo bem. Aí se mudar o governante, o rei, ou sei lá quem, não, aí eu quero que seja um Estado pequeno. Quando fecharam as igrejas na pandemia, aí eles queriam um Estado pequeno, né? Aí eles entenderam o quão opressor, o quão autoritário, o quão maligno pode ser o Estado, né? Não precisaria esperar até lá, né? Nosso Deus, Jesus foi morto pelos governantes da época, né? Porque justamente acharam que ele queria implementar um governo temporal aqui na Terra. Ele não queria, né? Ele falou, meu reino não é deste mundo, mas interpretaram errado, mataram. Ele é inimigo de César, ele quer ser rei aqui, ele é inimigo de César. Agora, é como se as pessoas falassem assim, não, mas ele não queria, mas eu queria que ele tivesse, que ele quisesse. E então, vamos justificar por outra maneira, porque ele foi assassinado, né? Vamos fazer os caras que mataram ele pelo motivo errado terem matado pelo motivo certo, porque eu quero instaurar aqui na Terra uma burocracia política, né, que vai impor nos outros algo diferente do que ele mesmo propôs, que era o livre-arbítrio, né? Deus em nenhum momento falou para a gente impor a moral, até porque impor moral, impor virtude é algo impossível, é um oxímoron. Você só é virtuoso se você pode escolher. Isso não tem virtude, né? Você não tem virtude em ser virtuoso, você não poder escolher ser, né? Se você está obedecendo algo, seja de uma forma, está obrigado a fazer algo, proibido de fazer algo, porque tem uma lei, você não está sendo mais santo, você não está melhorando seu caminho para o céu, você não está em nenhum momento sendo mais virtuoso, você não está exercendo o seu livre-arbítrio. A razão pela qual a gente existe é poder escolher. É uma das coisas que eu mais tento explicar lá nos artigos e em palestra, que o livre-arbítrio, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu a liberdade, a dignidade, a racionalidade de escolher entre o bem e o mal. Essa é a diferença entre a gente e os animais. Ele deu, portanto que ele nos ama, ele deu o direito e a racionalidade de escolher entre o bem e o mal, inclusive se auto-prejudicar. Mas tem gente que acha que um burocrata lá pode fazer o que Deus acha que ninguém pode fazer com a gente, nem ele. Então, assim, é difícil de entender como as pessoas não entendem isso. E eu acho que a gente tem que dizer para as pessoas que são autoritárias desse jeito, Adriano, que elas é que não estão sendo cristãs. Elas estão realmente indo contra a fé e a moral, né? É um caminho longo, mesmo passando a pandemia, como eu falei, né? Quando fecham igrejas, quando obrigam a dar vacina e tal, quando prendem pais que supostamente estão errando, segundo a cartilha da ONU, lá por dizer para os filhos que não existe ideologia de gênero, que só existe homem e mulher, geneticamente falando, aí nessas horas eles acordam, falam, puta, meu, não pode, é um absurdo absurdo tirar a guarda dos filhos porque eu estou ensinando o correto. Pois é, só que esse poder na mão, esse poder que você quer pro Estado na mão do cara errado, tá nisso. Aí o cara vem e fala, não, mas não vai ser o cara errado. Aí você ri, né? Fala, pô, aí você tem 10 mil anos de estatística, é sempre o cara errado. Então, assim, é o que o C.S. Lewis fala, é o que todo mundo fala, Orwell, mas o pessoal... E assim, a gente não precisa, né, gente, ir longe na história. Hoje nós estamos vendo estados, vamos pegar o caso da Nicarágua, prendendo padre, prendendo bispo, prendendo... E vou dar um exemplo aqui que está acontecendo neste momento no Brasil, a perseguição que está acontecendo com a rede TV Canção Nova, né? A Fundação João Paulo II tem lá a concessão de televisão e rádio e estão falando que não pode mais ter 100% de conteúdo religioso, tem que tirar, senão vai perder a concessão. Então o Estado quer obrigar uma emissora católica que ganhou a concessão, não mentiu um momento nenhum para o Estado, não foi lá, não deu o golpe, falou assim, dá uma TV para nós, e depois começou a rezar o terço o dia todo. Não foi isso. Eles falaram, nós somos católicos e tal.
e agora o Estado quer obrigar o quê? O cara a pular conteúdo, sei lá, que às vezes não tem nada a ver com... E muitas vezes o objetivo é esse, né? Então, assim, as pessoas vivem essa dicotomia, né? Mental. Eu não quero chamar a pessoa de burra, né? Porque nós temos, como você falou, muitos intelectuais, gente inteligente, mas parece que dói você abrir mão de alguns conceitos que você tem da importância do Estado. No final das contas, o problema é o amor ao Estado. Seria isso, Paulo? É um pouco amor ao Estado por parte de alguns, mas... Muita coisa, eu sei. Eu só tô aqui jogando pra gente... Não, você está indo no cerne da questão, né? O que faz uma pessoa inteligente que teve exemplos na história e exemplos em vida do mal que existe no poder no Estado, e mesmo assim ele concede, né, essa esperança quase que ingênua, ao mesmo tempo pueril, de que não, agora daqui para frente vai ser diferente, vamos defender que o Estado tem que ter certo poder e basta colocar o nosso lá, né? Eu acho que assim, tem uma questão aí que o Walter Block fala muito, que é quase que o ser humano, ele fala em inglês, né? É hardwired geneticamente para se importar com o outro, né? E existe isso na nossa genética, e esse instinto de proteção e paternalismo é muito forte, né? Então a gente podia falar horas aqui da psique humana, da genética, desse impulso inicial forte que acaba, por tabela, às vezes levando ao autoritarismo, nem porque a pessoa é autoritária, mas ela acaba concedendo que às vezes os fins justificam os meios, porque ela tem esse ímpeto forte de querer ajudar. E quando pega um cara, às vezes de coração bom e tal, principalmente os cristãos, ele encontra esse argumento, esse ímpeto inicial genético da psique humana, da alma humana, né, de querer cuidar do outro, acaba encontrando um terreno fértil e infelizmente a conclusão acaba sendo errada, que não é a caridade voluntária, acaba sendo usar o monopólio da força para um fim justificar os meios. Nessa hora, a gente tem que mostrar para o cristão que ele está errado moralmente. Não só que não funciona, porque a gente tentou durante muito tempo mostrar só que não funciona. Não, economia A é melhor que economia B, o intervencionismo não funciona por isso, gera pobreza a longo prazo, tudo isso sabemos. Infelizmente, muitos da igreja, tanto católica como protestante, não sabem, escreveram muita besteira sobre isso. Mas eles foram mal aconselhados e eles não têm infalibilidade, né, dentro da Igreja Católica, por exemplo, fora do tema de moral e fé. Então, falam besteira de outras áreas, né? Mas, então qual que é o caminho? A gente tem que mostrar que é a moral esses fins justificam os meios. Como? Romanos 3 mostra para ele que não é para fazer os fins... Paulo foi claro, não é para fazer algo mal visando algo bom, né? Fala de Mateus 20, fala que não é para a gente fazer o que os governos fazem, os governos são tiranos, que fazem, né, coisa autoritária. Usa exemplos cristãos de exemplo do que eles fizeram. Não, o bom samaritano não foi lá, levantou a mão e falou, não, peraí, cara, agora vamos parar tudo aqui, vamos pegar o dinheiro dos romanos, não aguento mais pagar imposto aqui para Pilatos aqui, para ajudar o cara aqui, pô, afinal o governo serve para isso, né? Ele foi lá e ajudou, né? Ele não, e nem postou na rede social dele, né? Ele podia ter falado, sem ter uma lei para ajudar os pobres aqui, ó, eu tô ajudando também, vote em mim, aí ele ganhou para eleição, não, né? Ele foi lá e fez. Foi lá e fez, né? Então, assim, a caridade, ela é por definição voluntária. A caridade é ótima, é boa, é um dos motivos pelos quais a gente está aqui, para aprender a ser caridoso, né? Uma das virtudes, é amor ao próximo. Só que o Estado não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, né? Absolutamente nada a ver com isso. Ele justamente nos tira a possibilidade de escolher esse caminho da virtude. Então é como se dissesse assim, ó, o objetivo da vida aqui é a gente aprender a ser virtuoso, dentre eles ser caridoso, pensar no outro, e o Estado vai tirar essa possibilidade da gente. Ele acaba fazendo mal, na verdade, em vez de fazer o bem, porque ele não funciona e ainda acaba de tirar a sua opcionalidade de ser um ser humano melhor, de ir para o céu, de exercer esse livre-arbítrio que Deus deu e que disse que não era para ninguém tirar, né? Então, eu acho que esse caminho, essa confusão aí, tem que ser explicada pelo lado moral, né? Esse é um dos objetivos do Instituto Libertário Cristão, e eu acredito que é um dos meus colegas americanos lá também, explicar que você está sendo menos cristão ao defender a autoridade estatal, tá? De qualquer tipo. A governança não pode ter monopólio da força, ela não pode te obrigar a nada, te proibir a nada, pelo simples fato que Deus não obrigou e não impediu. Ele queria que você tivesse essa liberdade, e a gente explica também por que
a troca voluntária, o livre mercado também é compatível. Não precisa nem entrar na origem da história da economia austríaca lá, dos pós-escolásticos, né, da escola de Salamanca. Dá para usar até a própria Bíblia, né, que não falta exemplo que chancela a existência de propriedade privada. Então, assim, você tem vários níveis de debate, né? Para combater o socialista da teologia da libertação, é mais fácil, né? Eu uso o não roubarás, né? Se não existe propriedade privada, você não faz sentido, não existe um mandamento para não roubar, porque não tem nada de ninguém. E aí tem outros N trechos e tal. A caridade só existe quando você tem algo, né? Fora N parábolas, e, enfim, que chancelam indiretamente a existência de propriedade privada, doação e tal. Jesus pedindo para as pessoas doarem. Então, se ninguém tem nada, se não tem propriedade privada, não tem. Mas isso é um modo fácil de debate. Ele começa a ficar difícil quando você começa a discutir a visão do Estado com pessoas que entendem, mas é totalmente possível e é uma questão de tempo para a gente conseguir explicar isso.